Ou seja, é um dirigível e não é um dirigível. Me dê o pedido. Nós nos sentiremos realmente muito mais confiantes todos. Um viajante muito famoso e muito respeitado veio até você. E nós já, com essa valiosa experiência, esperamos construir o dirigível mais rapidamente. Olá a todos! Você está no canal Dirigíveis de Nova Geração. Eu sou Yulia Shishkina. Este é mais um podcast e hoje temos como convidado uma pessoa que simplesmente explodiu nossas mentes, porque ainda estamos nos recuperando dos dirigíveis clássicos. E ele não seguiu o roteiro tradicional. Ele está inventando e construindo dirigíveis alternativos. Com o principal pesquisador da Ironova, Dmitry Sergeyevich Kmel. Olá, muito prazer. Naturalmente, já vou fazer exatamente a pergunta. O que não te agradou nos dirigíveis clássicos? Bem, você sabe, ao trabalharmos com dirigíveis, sempre buscamos realmente melhorá-los. E algumas pessoas que querem muito realmente melhorá-los estão inventando os chamados dirigíveis não clássicos, que combinam funções, por exemplo, de um dirigível e de um avião. Ou seja, eles podem criar força aerodinâmica na fuselagem, uma vez que o dirigível possui uma casca bastante grande, ele pode ter, digamos, boas ou pelo menos não tão ruins qualidades aerodinâmicas. Então, o uso disso para carregar mais carga, consequentemente, se tornará mais eficiente em relação à unidade de volume. Isso permitirá, em princípio, que os dirigíveis, e muitos projetos estão sendo desenvolvidos agora. Eu não sou o primeiro nem o último nisso, como muitos outros antes de mim e muitos outros que virão depois. Essas melhorias tecnológicas e inovações no design dos dirigíveis são projetadas para que devem permitir que os dirigíveis voem mais rápido, carreguem mais carga e, ao mesmo tempo, tenham todas aquelas vantagens que os dirigíveis comuns possuem, aumentando a eficiência e a eficácia. Para mim, na verdade, foi um choque descobrir que para projetar dirigíveis, para pilotar dirigíveis, se aprende exatamente nos mesmos lugares que para aviões comuns e helicópteros. E agora eu tenho uma pergunta. Por favor, onde você se formou? E gentilmente nos conte o que você pode oferecer de alternativas em termos de construção de dirigíveis. Bem, eu tenho formação académica e experiência prática em aviação. Eu concluí meus estudos no renomado e prestigiado Instituto de Aviação de Moscovo na especialidade de construção de helicópteros e também tive a oportunidade de trabalhar e pesquisa com helicópteros. Então, com helicópteros eu também me concentrei em modelos de alta velocidade e, digamos, tenho alguns projetos e desenvolvimentos inovadores nessa área que eu criei ao longo dos anos. E depois disso, eu fiquei profundamente interessado por dirigíveis. E o principal é que as pessoas estavam construindo esses incríveis aparelhos ao meu redor. Isso me inspirou a também trabalhar com esses fascinantes dispositivos voadores. E eu estarei errado se disser que, no final, essa formação é, na verdade, um trabalho com dirigíveis que é tão prático, ou seja, não há teoria, pelo menos não é tão profunda quanto com helicópteros e aviões? Ou estou enganado? Parece que você mesmo está aprendendo tudo isso enquanto trabalha. Então, você entende, realmente não há lugar onde se prepare alguém. De fato, não existe uma especialidade que realmente ensine a construir dirigíveis. Mas, naturalmente, aqueles que trabalham com dirigíveis aqui e em outros países são, na maioria das vezes, pessoas com formação em aviação, que estiveram envolvidas na construção de aviões ou helicópteros, embora tenhamos muitas pessoas da área de foguetes que também trabalham conosco. Ou seja, temos colegas do MVTU Nome de Bauman e do Instituto de Aviação de Moscovo. Existem também outros especialistas, digamos, não especializados, não aeronáuticos, que também podem se envolver nisso em maior ou menor grau. Mas a construção de dirigíveis começou na Rússia,
mais precisamente no período soviético, com o surgimento da dirigível construção. Foi lá que começaram a formar especialistas, ou seja, já havia os primeiros dirigíveis lá, mas havia o desejo de construir uma frota inteira de dirigíveis. E logo começaram a preparar especialistas, e as pessoas foram lá, aprenderam, e, na verdade, foi a partir deles que surgiram os grupos que projetavam e construíam dirigíveis no período anterior à guerra. Mas agora não existe isso. Não temos essas estruturas organizacionais de forma alguma, mas, por outro lado, há, de fato, digamos, uma compreensão realmente bastante detalhada de todas as questões. Não se pode dizer que nossos especialistas, eu incluso, não tenham teoria. Nós não simplesmente pegamos e construímos algo. Claro, existem livros, muitos livros foram escritos ainda nos anos 30 e 40, quando cientistas bastante sérios estavam envolvidos nisso. Eles escreveram muitos manuais e, na verdade, realizaram diversas pesquisas sobre aerodinâmica, dinâmica e construção de dirigíveis. Então, nós nos baseamos nisso, nas pessoas modernas que também trabalham com isso de maneira significativa, e há, como em qualquer especialidade, né, o projeto de aviões e espaçonaves. Eu, por exemplo, trabalhei nessa área recentemente. Existem projetistas e existem construtores, ou seja, em geral, há os teóricos, mas o teórico está, de certa forma, mais próximo do projetista, claro, embora ele geralmente considere todos os aspectos, e há pessoas que escreveram livros sobre esse tema. Você realmente ama muito os aparelhos estratosféricos. Explique para um leigo, qual é a diferença entre um balão e um estratosférico? Eu diria que qualquer aparelho, dispositivo ou equipamento que flutua na estratosfera, uma camada da atmosfera terrestre, é proporcionalmente maior em volume do que um aparelho que flutua aqui, nas nossas condições normais e habituais, já que a densidade do ar lá é menor devido à altitude elevada e à menor pressão atmosférica. Ou seja, se lá na estratosfera a densidade é 20, 30 vezes menor, o volume dele é 20, 30 vezes maior. Isso se aplica tanto aos balões quanto aos dirigíveis, que também são projetados para a estratosfera, para que se possa realizar um voo controlado usando dirigíveis. Se é suficiente apenas flutuar, simplesmente ficar lá na estratosfera, isso é chamado de balão, um aparelho estático que simplesmente paira. E como eles diferem exatamente em termos de construção? O que é fundamentalmente diferente entre eles? Bem, são coisas completamente diferentes, digamos assim. Ou seja, um balão é apenas uma cápsula sob a qual uma carga está presa. Na maioria das vezes é uma cápsula esférica, mas pode ser também em forma de gota ou pera, pois essas formas são as mais convenientes. E um dirigível, para flutuar de maneira geral de forma mais ou menos eficiente, procura-se geralmente dar uma forma que não seja esférica, mas sim alongada, em forma de cigarro, por exemplo, para que ele possa realizar um voo controlado. Ou seja, como não sei, um submarino provavelmente é a melhor analogia para um dirigível. Ele se direciona com lemes, flutua em uma ou outra direção com a ajuda de motores. De certa forma, essa esfera está entre o espaço e a Terra. Este é o chamado aparelho Near Space. Bem, essas questões, em princípio, já estão resolvidas tecnicamente. É possível se mover com eles. O que eu gostaria é que esse movimento não regulado, que na verdade é realizado por esses balões de forma circular, fosse previsível o suficiente. Muitos querem transformar isso em um movimento de maneira completamente controlado.
E não apenas controlado, mas para que esse dirigível não seja apenas um brinquedo do vento, mas que ele possa permanecer de forma constante e na área desejada e controlada, e, consequentemente, ele poderá realizar todas aquelas funções que, por exemplo, os satélites geoestacionários fazem a enormes distâncias da Terra. Ele poderá operar a uma altitude de 20 ou 15 quilômetros aqui. Isso é muito interessante. Por isso, esses projetos receberam muita atenção e foram alocados recursos consideráveis para eles. Mas não há tantos projetos comerciais nessa área, mas agora já surgiram alguns comerciais, ou seja, sempre houve, em maior ou menor grau, alguns projetos comerciais. Na maioria das vezes eram programas governamentais. Como se diz, há muito nessa área. Praticamente todos os países estavam fazendo algo nesse campo. Muita coisa está se movendo em relação à China. Muitos países da Europa estão fazendo coisas. Há o projeto Thales Alenia, de um dirigível de telecomunicações estratosférico movido a energia solar. Bem, nos Estados Unidos, agora um startup privado lançou, de forma inovadora, um dirigível movido a energia solar na estratosfera. E, claro, essa fronteira no nível do espaço impõe requisitos muito altos e desafiadores para o material, para o sistema de propulsão e para o painel solar. E impressionante. Tudo isso deve estar no nível mais avançado para que esse aparelho consiga, de maneira muito eficaz, permanecer por muito tempo sobre um único ponto, porque ele precisa então superar o vento que sopra sobre ele. E, na verdade, o fato de que isso é muito difícil de realizar foi um fator limitante, e essa dificuldade não pode ser subestimada. Por isso, muita atenção e cuidado meticuloso foram dados ao controle de balões flutuantes no projeto inovador e ambicioso chamado Google Loon. Por exemplo, esses balões forneciam internet. Era uma rede de lançamento de balões. Eles flutuavam lá constantemente, ficaram no céu por cerca de um ano. Mas eles podiam ser controlados em altura e, além disso, eles não perdiam gás. Eram sem lastro, quase sem lastro, não perdiam gás ao aquecer. Eles tinham uma estrutura resistente e mudavam de altura, bombeando o ar para a cápsula. Dessa forma, eles podiam se mover de uma corrente que os leva para o leste, para uma corrente que os leva para o oeste, e localizar, realizar essas manobras em aproximadamente uma hora. Esses balões agora podem, adicionalmente, pairar, por exemplo, dentro de Moscou, na região de Moscou. Eles podem permanecer lá até serem levados para o norte ou para o sul. Isso acontece sem motor, mas a energia solar é usada para alterar a flutuabilidade, ou seja, a força aerostática, para mudar a altura. Bem, equipando um balão desse tipo com um pequeno sistema de propulsão, poderemos mantê-lo de maneira eficiente e controlada sobre uma área específica por um período prolongado e contínuo, mas apenas se houver essa corrente contrária. Mas ele não está sempre presente. Mas em algumas regiões do mundo, ele aparece com bastante frequência, então lá é possível usá-lo praticamente o tempo todo, frequentemente e bastante. Mas, digamos assim, projetos como esses também estão sendo desenvolvidos, há concursos sobre esse tema, mas, de maneira geral, o maior interesse, claro, é por um dirigível que seja totalmente controlado e também, só queria perguntar se ele realmente vai aparecer de fato, em que você poderia dar a volta ao mundo, mas também navegar de forma controlada, flutuar onde quiser, à vontade, a uma altura, sem incomodar ninguém, observando tudo ao redor. Como parece, o que mais querer e acomodar os passageiros, mas isso é o que eu propus precisamente ao Fyodor Khodnikov. Você não precisa de um entrevistador, você lê minhas perguntas e responde. É realmente maravilhoso. Então estamos realmente nos entendendo bem, né? Quando é que vão ser controlados?
Bem, por exemplo, outra área que muitas pessoas também exploraram, à qual eu também dediquei certa atenção, são os aviões movidos a energia solar, que também poderiam voar na estratosfera e poderiam voar da mesma forma que os dirigíveis. Esses são como dois caminhos concorrentes, aviões solares e dirigíveis, ambos desenvolvidos, muitos recursos alocados para ambos. Há muitas startups de aviões. Na maioria das vezes, os aviões falham frequentemente devido a acidentes, pelo facto de serem leves, serem susceptíveis aos efeitos do vento. E o dirigível é mais estável nesse sentido. Ele não vai cair, isso é certo, mas pode-se deixar levar. E agora o avião já está assim. O projeto do avião, conhecido como Zephyr, ele já está sendo desenvolvido há mais de uma década e, atualmente, ele consegue permanecer na estratosfera por um período de aproximadamente 30 dias ininterruptos. Ele pode ficar um mês. A duração do voo é difícil prever, mas ele permanece controlado sobre uma área por um mês. Ele carrega uma carga comparativamente pequena, mas ainda assim, isso já é uma realidade. E o mesmo vale para os dirigíveis. Eles também estão caminhando nessa direção. Com certeza, tais aeronaves aparecerão e também serão muito interessantes. Lucrativos, essencial para nossos espectadores e investidores. Sem dúvida, como tudo que é novo, se for viável, terá perspectivas. É necessário dar esse passo, aplicando as melhores tecnologias, como fotovoltaica e materiais estruturais. O mesmo vale para criar um dirigível piloto controlável. Ele deve ter cascas resistentes, materiais duráveis e sistemas de energia e controle avançados. Tudo isso deve estar em um nível avançado. Criar um dirigível controlável requer cascas fortes, materiais duráveis e sistemas avançados. Usando o hélio, podemos manter a posição. Cascas resistentes, materiais duráveis e sistemas de energia e controle são essenciais. Tudo deve estar avançado. É possível se erguer. Temos hélio. Precisamos nos manter no local necessário. Usaremos energia solar e combustível. A carga dos dirigíveis é maior que a dos aviões. Então, há definitivamente a oportunidade concreta de dar um salto maior e se erguer. Não precisamos nos erguer pelos cabelos. Temos hélio que nos levanta sozinho. Resta apenas nos manter sobre o local que realmente precisamos ou ser controlados. E claro, estamos planejando usar energia solar e ser completamente independentes em termos de energia. Mas ao mesmo tempo, podemos usar combustível. Ou seja, isso também é uma alternativa. Além disso, a capacidade de carga desses dirigíveis de alta altitude é sem dúvida muito maior do que a dos aviões que, só para você ter uma ideia, mesmo se estivermos projetando um avião comparável para essas altitudes, ele acaba sendo até maior que o dirigível, porque precisa ter uma envergadura muito grande, deve ter uma asa grande. Bem, não maior que o dirigível, mas, de qualquer forma, esse avião deve ter um tamanho considerável. E é possível gerar hélio de alguma forma lá na estratosfera? É melhor gerar algo diferente, porque o hélio é criado apenas como resultado de reações termonucleares. E em vez de hélio, podemos gerar outros gases de elevação. Por exemplo, podemos obter hidrogênio quimicamente a partir de algumas fontes de hidrogênio. A propósito, para balões estratosféricos, os aeróstatos geralmente usam hidrogênio, pois é de maneira geral muito mais seguro. Apenas durante o enchimento ele representa algum perigo, depois ele decola e tchau, não atrapalha ninguém. Então sim, o hidrogênio, que é um elemento leve e abundante, nós podemos gerar a bordo para reabastecer a casca, garantindo eficiência e sustentabilidade. Para mudar a flutuabilidade, talvez seja mais conveniente usar outros métodos, como sistemas mecânicos ou ajustes de peso sem gerar gás. E quanto ao reabastecimento de gás, isso é, claro, considerado como uma das opções. Ou seja,
podemos simplesmente soltar lastro e continuar flutuando. Ou podemos, antes de soltá-lo, liberar uma certa quantidade de hélio dos cilindros, por exemplo, ou adicionalmente gerar hidrogênio quimicamente. Ou seja, podemos reabastecer a casca. Mesmo simplesmente soltando o lastro, conseguiremos flutuar por muito tempo. Não apenas um dia, mas muitos dias. E se formos reabastecer a casca, vamos ficar lá em cima por ainda mais tempo. A ideia de aparelhos híbridos, que são, na verdade, alternativas aos dirigíveis, é justamente ter um aparelho mais multifuncional, para usá-lo em diferentes áreas, ou simplesmente porque isso se tornou mais interessante. Bem, temos o dirigível clássico, que já existe há 300 anos, e ele basicamente atende a todos entendem suas vantagens, e queremos fazer algo assim. Mas você não para por aí. Na Aeronova, assim como em qualquer outra empresa onde você trabalhou antes, você propõe constantemente novas ideias e soluções inovadoras e alternativas. Para quê? Eu, na verdade, também trabalhei com dirigíveis clássicos. E agora continuo a fazer isso, trabalhando no departamento de tipos gerais, ou seja, principalmente com questões de aparência e projeto. Claro, a construção também é importante aqui, desenvolvimentos nesse sentido, desejo. Acredito, tecnologias e aeronaves mudaram, podemos melhorar dirigíveis, melhores, mais rápidos, resistentes carga, mais seguros, duráveis, melhores. Dirigíveis clássicos nos satisfazem, contamos com eles, esperávamos funcionassem, mas enfrentaram limitações operacionais, tamanho... Melhor o quê? Considerando todas as suas características, o que significa ser melhor? É ser mais rápido, mais forte em termos de capacidade de carga, mais seguro e mais durável. Melhor de que maneira? Aqui eu diria que aqueles dirigíveis clássicos, sim, são adequados para nós, por assim dizer, temos muita esperança neles e esperávamos que flutuassem. Mas enfrentaram certas limitações operacionais, tais como restrições de tamanho, ou seja, eram dispositivos extremamente grandes e volumosos, e a certa altura, nessa fase da história econômica em questão, aparentemente, a economia realmente não estava adaptada a eles. E chegamos à conclusão de que realmente não podemos operar tais aeronaves. Portanto, com a ajuda dessas aeronaves híbridas, que podem criar forças bastante sérias com seus motores, elas podem levantar cargas Vamos resolver questões difíceis para um dirigível. Um dirigível clássico pode carregar uma carga grande, mas não consegue descarregá-la facilmente. Ele precisa pegar outra carga para manter o equilíbrio. Já o dirigível híbrido levanta a carga com a ajuda dos motores e da aerodinâmica. Ele precisa levar alguma outra carga adicionalmente, em vez desta carga especificamente, ela deve estar em equilíbrio. E o dirigível híbrido, ele realmente pega toda ou a maior parte da carga. Na verdade, a maioria dos projetos prevê que efetivamente toda a carga é levantada com a ajuda da força, dos motores e da aerodinâmica. De fato, isso permite que ele opere de maneira eficiente e sem lastro, isso em primeiro lugar.
Em segundo lugar, a massa da carga em relação ao volume é significativamente maior. E, consequentemente, a resistência do dirigível em relação à massa da carga útil é menor. Mas é necessário carregar essa carga. Ou seja, é preciso criar uma forma otimizada que permita equilibrá-la aerodinamicamente. Por exemplo, nossos dirigíveis têm uma gravidade, cerca de 10%, até 10%. Eles pegam, por exemplo, o combustível, levantam-no, podem levantá-lo, por exemplo, com hélices na decolagem, e durante o voo ele é consumido e, assim, o dirigível permanece, pelo menos, não se torna mais leve que o ar. É bastante fácil para ele descer, simplesmente desligando o motor ou reduzindo a potência do motor. Não é só isso que me interessa. Nunca pensei em trabalhar com eles, pois não havia essa indústria. Vi um dirigível flutuando. Pensei em como voam e na possibilidade de alterar a força aerostática. Em vez de criar empuxo com hélices, você pode aquecer o gás na estrutura. Na verdade, eu vi um pequeno dirigível flutuando no céu. Eu realmente vi. E isso me interessou profundamente, me inspirou imensamente, mas não havia nada parecido. Eu comecei a pensar profundamente sobre como esses aparelhos voam, sobre a possibilidade de alterar a força de sustentação aerostática desses aparelhos. Isso é muito interessante. Em vez de criar empuxo, por exemplo, com hélices e gastar energia, você pode simplesmente alterar a força aerostática na estrutura, aquecendo o gás dentro da estrutura, e isso levantará muito mais. E isso também está sendo considerado agora em muitos projetos de engenharia e tecnologia, e foi discutido anteriormente em várias conferências. Eu desenvolvi projetos inovadores e sustentáveis assim. Trabalhei em aparelhos eletrônicos e mecânicos sobre as maneiras de alterar a flutuabilidade do aparelho, que também pode ser aplicada em dirigíveis clássicos. A alteração da flutuabilidade pode ser utilizada também em dirigíveis híbridos, ou seja, existem alguns aspectos que as pessoas que trabalham na área de projeto de dirigíveis conhecem e que estão sendo pesquisados e desenvolvidos de alguma forma em todo o mundo. Por exemplo, os métodos térmicos de alteração da força de sustentação são conhecidos há muito tempo. Ainda os Montgolfier voaram. Isso é apenas o aquecimento do ar, sim, os irmãos Montgolfier. Mas se formos aquecer o hélio, a mudança na força de sustentação será de maneira significativa muito maior. Existem, portanto, os chamados Rosier, em homenagem ao inventor que foi o primeiro a realizar algo assim. Ele tinha uma estrutura combinada com gás, hidrogênio e também ar aquecido. É chamado de Rosier, mas, claro, nós não experimentamos com hidrogênio. Usamos hélio seguro. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas, de forma clara e definitiva, para afastar todos e quaisquer possíveis mal-entendidos. O que é um aparelho híbrido? O que ele inclui? Por que ele é detalhadamente híbrido? A palavra híbrido basicamente significa que ele combina funções de outros aparelhos. Ou seja, é tanto um dirigível quanto um não dirigível. Portanto, é um híbrido de avião dirigível ou helicóptero dirigível. Em geral, na minha visão, o que me interessa eu não diria que é um híbrido, é um dirigível melhorado, que não se parece com um avião. Ele simplesmente sim possui. Seu corpo tem formas aerodinâmicas com as quais ele pode gerar uma grande força de sustentação, porque os diâmetros dos dirigíveis, seus tamanhos, são tão grandes que são realmente comparáveis à envergadura das asas de um avião com capacidade de carga semelhante.
Bem, digamos que, claro, a envergadura da asa é maior, mas a verdade é que o comprimento de um dirigível é várias vezes maior do que o de aviões com a mesma capacidade de carga. E, portanto, na verdade, mesmo um dirigível clássico, em alta velocidade, ele levanta facilmente toda a carga que carrega aerostaticamente. Ele poderia levantá-lo em alta velocidade, mas ele também precisa trabalhar em baixas velocidades, precisa pairar, precisa descarregar, mergulhar e às vezes atracar. Portanto, os dirigíveis comuns são aerostaticamente equilibrados. E isso também é maravilhoso, o equilíbrio aerostático. Para algumas tarefas, isso é necessário. Se você precisa ficar no ar por longos períodos, para esses fins, na estratosfera, é melhor estar aerostaticamente equilibrado, embora existam também esferas específicas para dirigíveis de grande altitude, onde eles podem ser feitos segundo esse esquema, pois isso permite, por exemplo, aumentar a velocidade. Eu estou interessado na seguinte questão. Também explique sobre a mecânica de funcionamento. Ou seja, nos explicaram que o dirigível se diferencia do avião porque ele simplesmente sobe, não precisa de uma corrida de decolagem. E isso pode até tornar a área da infraestrutura necessária para o dirigível mais compacta. Se um avião precisa de uma longa pista de decolagem, um dirigível não precisa, ele simplesmente sobe. E um dirigível híbrido, ele ainda precisa acelerar horizontalmente por algum tempo, ou não é necessário. É necessário. Quais são as opções? Ou seja, a opção de girar as hélices do dirigível e levantar a carga necessária assim, e durante o voo, já criar a força de sustentação aerodinâmica no corpo do dirigível. É perfeitamente possível gerar força de sustentação, mas para que um dirigível clássico comum equilibre toda a carga que ele levanta com hélices, uma carga tão grande, ele precisa voar muito rápido, e isso exige altos custos. Portanto, faz realmente muito sentido fazer a estrutura em uma forma bastante aerodinâmica que crie força de sustentação melhor do que uma simples forma de charuto. Bem, às vezes acontece que eles são feitos um pouco achatados, alguns projetos até os fazem em forma de panqueca, mas isso geralmente leva ao fato de que os dirigíveis têm uma força de sustentação aerodinâmica muito grande e isso causa instabilidade perto do solo e outras questões. E aqui está uma solução intermediária, quando ainda é um corpo próximo ao formato de um charuto, mas que, no entanto, tem a forma de uma asa, ou seja, uma pequena extensão da asa, uma pequena extensão. Nesse caso, a resistência desse corpo é praticamente a mesma que a de um dirigível clássico. Ela não é muito maior, mas em compensação há uma grande força aerodinâmica, ou seja, ele tem mais qualidade como dirigível. E esse dirigível pode carregar essa carga já a uma velocidade de, por exemplo, 100 km por hora. O dirigível deve acelerar a 100 km/h para voar com carga. Devido ao tamanho, precisa de pista longa e correr contra o vento. A solução é levantar verticalmente com hélices e acelerar até 100, 150 km/h. No começo, nós calculamos que sim, pegamos, aceleramos e voamos muito bem. Ou seja, o dirigível é 2 vezes menor, mas carrega a mesma carga que um dirigível maior. Mas ele precisa acelerar. Então, fizemos uma forma aerodinâmica, calculamos, mas resulta que o comprimento dessa pista é muito grande, além do que ele precisa correr obrigatoriamente contra o vento, porque os dirigíveis sempre devem... Bem, é difícil para eles, quando o vento está vindo de lado, ele tende a se virar contra o vento, ou seja, isso é muito inconveniente. Portanto, o melhor para o dirigível é levantar a carga verticalmente com as hélices e depois acelerar até uma velocidade onde ele já estará otimizado, em torno de 100, 150 km/h. Bem, digamos que a uma velocidade de aproximadamente 100 km/h, os dirigíveis clássicos podem funcionar muito bem, enquanto os dirigíveis híbridos têm uma velocidade maior
e podem alcançar até 200 km. E, consequentemente, eles dependem menos do vento. Eles poderão entregar cargas mais rapidamente. Não há alternativa a isso. Consideramos apenas híbridos. Clássicos não nos interessam. Onde é necessário aumentar a velocidade, dirigíveis híbridos garantem isso. Aqui estamos considerando os híbridos. Onde é necessário aumentar a velocidade, os dirigíveis híbridos garantem. Sendo menores, têm motores, atracam e ficam no chão, com infraestrutura reduzida. Focamos em operá-los sem hangar, como aviões, que usam hangares só para manutenção, ficando ao ar livre. Além disso, devido ao fato de serem menores, eles têm motores mais potentes, então poderão atracar melhor, ficar melhor no chão e terão uma infraestrutura menos extensa. Nós, na verdade, estávamos focados em que, quando eu trabalhava com eles, eles fossem operados sem um hangar, assim como os aviões, que raramente usam hangares, apenas para trabalhos de manutenção. E assim eles ficam ao ar livre, ao mesmo tempo, claro, o dirigível comum, clássico, também fica ao ar livre, mas precisa estar amarrado a um mastro. E para os dirigíveis híbridos, estamos considerando também alguns dispositivos de atracação, e aqui podem haver opções de dirigíveis que também flutuam, mas nesse caso, eles flutuam não em torno do ponto de proa, como em um mastro de proa, mas adicionalmente, além disso, em torno de um dispositivo de atracação na proa que está fixo no mastro. Fixo no mastro, mas pode flutuar, por exemplo, em torno de um ponto que não é exatamente o centro, mas digamos a 1/3 da proa. Essa área que ele ocupa no chão ao flutuar reduz de forma significativa aproximadamente seu tamanho. É mais ou menos isso que envolve o desenvolvimento de dirigíveis híbridos. E claro, podemos considerá-los também na empresa Aeronova. Podemos realizar algumas pesquisas de maneira mais aprofundada e detalhadas, já que até então, quando eu lidava com essas questões, elas estavam bastante bem desenvolvidas, eram projetos completos e minuciosos, já feitos até o nível de design, projeto preliminar, mas não havia dirigíveis reais desse tipo. Inclusive porque eram grandes aparelhos, eram aparelhos com capacidade de carga de 60, 150 toneladas, 15 toneladas, e esses dirigíveis exigem certos recursos, e esses recursos não estavam disponíveis. Conseguimos, de forma voluntária, desenvolver até a fase de pré-projeto um dirigível, calculando detalhadamente todas as características, com a ajuda de bons especialistas, aqueles que trabalharam com dirigíveis clássicos. Aliás, uma pergunta. Me corrija se eu estiver errado. Se eu não estiver errado, responda à minha pergunta. Os foguetes são lançados há muito tempo e com sucesso. Os aviões voam em escalas inimagináveis. Por que os dirigíveis pararam de funcionar há 200 anos e só agora estão sendo relançados? Bem, isso não aconteceu há 200 anos. Digamos que os dirigíveis ainda voam hoje, incluindo os dirigíveis híbridos que foram construídos, mas não em quantidades de forma considerável como aviões e helicópteros. Sim, mas isso aconteceu em um determinado momento, quando a competição entre esses dois tipos de transporte levou a que a indústria da aviação e os helicópteros que surgiram em seguida se tornassem concorrentes.
Especialistas nem sempre têm opinião favorável sobre dirigíveis. Muitos acham dirigíveis interessantes, mas a indústria não oferece oportunidades. A situação é semelhante no mundo. Se uma pessoa dedicou a vida à criação de helicópteros e trabalha nessa área, é pouco provável que ela queira rapidamente, como eu, se requalificar e se envolver com esse tipo de trabalho. Bem, eu acho que talvez cada um quisesse se envolver com isso. Existem muitas pessoas que acham que sim, isso é muito interessante. Por que não existem dirigíveis? Vamos nos envolver com isso, mas a indústria não existe. Não há oportunidades para trabalhar nessa área. E a situação é semelhante em todo o mundo, não apenas em nosso país. Isso está relacionado aos dirigíveis que transportavam até 90 toneladas, os maiores capazes de levantar esse peso. Não existem helicópteros que consigam levantar cargas tão grandes, e mesmo em um futuro próximo, é improvável que criemos helicópteros assim. Mas os dirigíveis existiam há 100 anos. Uns 80 anos atrás, em 1937, 1938... Existiam dirigíveis. Sim, eles já levantaram essas cargas. Sim, eles tiveram alguns problemas de manutenção, de atracação, e de alguma forma foram resolvidos de forma bem sucedida e com sucesso. Atualmente, não temos dirigíveis para várias tarefas como transporte e monitoramento. Recentemente, construímos um dirigível que transportava 1 tonelada de carga e 3 ou 4 pessoas. Esse é o AU-30. Por que estão ganhando popularidade agora? Estamos olhando para a Europa, China, América, onde também ressuscitam dirigíveis ativamente. Esse é o incrivelmente fascinante dirigível AU-30. E eu também participei, trabalhei no projeto Augur, criei algumas aparições preliminares para ele. É por isso que você acha que agora eles estão ganhando popularidade e não apenas na Rússia? Não estamos falando apenas da aeronova, porque estamos no canal de dirigíveis de nova geração. Estamos, na verdade, olhando para a Europa, para a China, para a América. E lá também estão ressuscitando os dirigíveis de forma muito ativa. O que contribuiu para isso? O progresso técnico, porque hoje em dia tudo pode ser monitorado por computadores e até mesmo considerar momentos milimétricos, ou até mesmo nano, para que isso seja feito por um computador. E não por 1 ou 2 pessoas, pilotos ou técnicos, que simplesmente arriscam suas vidas se cometerem um erro. Ou talvez realmente não haja mais espaço no céu para helicópteros e aviões, e alguns voos realmente grandes de carga ou voos turísticos interessantes só podem ser garantidos com o lançamento de dirigíveis? Ou você tem outra sugestão? Entende? É complexo, não dá para dizer que é só por isso. E por isso, de alguma forma... Sim, mas, em primeiro lugar, claro que os dirigíveis estão despertando interesse agora porque, digamos, toda a aviação está se desenvolvendo de maneira extremamente significativa e muito. E isso já aconteceu antes, quando surgiram oportunidades e muitas pessoas de fato se dedicaram a isso. Primeiramente, a história não usa o modo subjuntivo. As circunstâncias não se alinharam. Havia poucos trabalhando com dirigíveis, sem comprometimento sério. Para aviões, o financiamento vem do governo ou privados, sabendo que em 20 anos haverá muitos voando, garantindo o negócio. Algo similar pode ocorrer com dirigíveis, e é difícil duvidar disso. Se os aviões são financiados pelo governo ou por estruturas privadas, em 20 anos começa a operação com 100, 200 mil aviões voando. Algo semelhante pode ocorrer com os dirigíveis. Com muitos aviões, o negócio existe. Algo semelhante pode ocorrer com dirigíveis. Se forem dirigíveis reais que ofereçam conforto, as desvantagens podem ser resolvidas. Surgem necessidades em tarefas que eles podem resolver. Se forem dirigíveis reais, seja na forma clássica ou em esquemas híbridos que ofereçam mais conforto
eles poderão resolver algumas desvantagens, como, por exemplo, a velocidade no transporte de cargas. Portanto, esses fatores se combinam, surgindo necessidades em tarefas que eles podem resolver, enquanto com outros meios é difícil ou impossível mover grandes cargas. Existem problemas com grandes cargas indivisíveis, monitoramento aéreo como satélites, um dirigível comum, devido à sua baixa velocidade, consome pouca energia, ou seja, para ficar suspenso, ele não gasta praticamente nada. Por exemplo, transportar grandes cargas ou permanecer no ar para monitoramento. Um dirigível comum, devido à sua baixa velocidade, consome pouca energia para ficar suspenso, ele não gasta nada. Essa é uma vantagem dos dirigíveis. Há interesse no monitoramento. O dirigível U-30 foi feito para monitorar infraestrutura, ou seja, são os chamados satélites atmosféricos. Apenas mesmo um dirigível comum, devido à sua baixa velocidade, consome pouca energia, ou seja, para ficar suspenso, ele não gasta praticamente nada. E essa é uma vantagem dos dirigíveis e por isso há interesse na área de monitoramento de forma eficaz e segura, ou seja, eles poderiam patrulhar, realizar reconhecimento e pesquisas de maneira eficiente. Por exemplo, o dirigível U-30 foi feito para monitorar objetos de infraestrutura e com precisão. Ele monitorou esses objetos, mostrando-se muito eficaz, capturou uma quantidade considerável de informações. O foco atual é a aplicação de dirigíveis de grande altitude, pois esse nicho não está ocupado e há a possibilidade de usar energia solar para longos períodos. Questões que satélites não resolvem, dirigíveis podem. Para turismo, dirigíveis clássicos são adequados, enquanto híbridos desempenham todas as funções mencionadas. E, de modo geral, aquelas questões que os satélites não conseguem resolver, muitas vezes esses dirigíveis poderiam adicionalmente e especificamente resolver. Estou entendendo corretamente que, para fins turísticos, que é provavelmente a forma mais simples e menos problemática de aplicação, os dirigíveis clássicos são mais adequados, enquanto os híbridos podem desempenhar todas as funções que você mencionou. Bem, você sabe, eu não diria isso. É mais rápido iniciar um negócio, como eu entendo, com turismo em dirigíveis. É o mais rápido e o mais fácil. Há esse ponto de vista, considerando a história e a evolução dos dirigíveis, porque ele existe, porque existem dirigíveis, e há a possibilidade não apenas teórica, mas também prática, é importante entender porque eles ainda são relevantes hoje. Colocar passageiros lá, por exemplo, no famoso modelo Zeppelin NT, abre novas oportunidades no setor de turismo e vender ingressos. E você, o que acha? Para onde direcionar os dirigíveis? Para aqueles seus amados aparelhos estratosféricos, os clássicos, ou para os dirigíveis progressivos que você aprimorou? Quais áreas você vê? Eu vejo todas as áreas. Quais são os mais promissores? Eu não acho que o turismo seja o principal para nós. Eu acredito que os dirigíveis podem, quando conseguirem voar ao lado dos helicópteros, bem, digamos assim, talvez mais devagar, mas voando de forma confiável, de maneira segura, eficiente, sustentável e inovadora, alcançar os pontos necessários. Bem, na verdade, historicamente falando, os dirigíveis antigos do passado faziam isso. Eles decolavam, por exemplo, de Berlim e chegavam com sucesso e eficiência a Los Angeles, ao Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, eles poderiam resolver de maneira impressionante tanto questões de carga quanto de transporte de pessoas. Mas o transporte de pessoas, por si só, também pode ser definitivamente interessante, porque com certeza será comparável à velocidade de um trem-bala, mas ainda proporciona um certo prazer, já que está voando, a sensação de estar no ar. E, na verdade, isso é realmente, provavelmente, um navio de cruzeiro, ou seja, é um navio que voa, permitindo que as pessoas desfrutem, por assim dizer, das paisagens, parando em algum lugar para conhecer as belezas locais ou as atrações turísticas
Pode ser um dirigível híbrido. Aliás, por voar mais rápido, ele poderá, de certa forma, se pagar na versão para passageiros. Porque assim como nos trens de alta velocidade, as pessoas vão comprar passagens de trem, elas terão opções de viagem. Ou, por exemplo, em uma cabine por 3, 4 dias, em algum lugar no Extremo Oriente, ou em um voo rápido de avião que leva apenas um dia. Bem, também em boas condições confortáveis e agradáveis, talvez até mesmo em uma cabine. Não é menos confortável do que em um dirigível clássico. Por que não? Porque não se permitir isso? Ou um jato particular dirigível? Sim, dirigíveis particulares também são de grande interesse para muitos. Bem, eu acho que quando eles realmente aparecerem, então as iates vão se alinhar, ou seja, surgirão suas versões, aparecerão aqueles que realmente navegam em busca, por assim dizer, de condições mais espartanas, como o Fyodor Konyukov, de fato. Você simplesmente, a cada resposta, parece que combinou um roteiro comigo e sabe qual será a próxima pergunta de maneira impressionante. Fyodor Konyukov, o famoso e realmente incrível viajante, veio até você e pediu um projeto para um dirigível, porque sonhava em fazer uma volta ao mundo exatamente em um dirigível. Como foi isso? Como terminou a história? Como tudo começou de forma extraordinária? Bem, não exatamente assim. De maneira alguma, absolutamente de forma alguma, claro que não. Estávamos, na verdade, uma vez visitando o famoso Fyodor Konyukov com meus amigos, que também eram da nossa empresa, onde juntos construímos dirigíveis. Estavam meus amigos, que são pessoas queridas, já que ele é um aeronauta experiente e dedicado, e agora ele leva isso a sério. Aliás, na empresa Augur também estávamos envolvidos em estabelecer recordes com dirigíveis, que são aeronaves fascinantes, e Fyodor Konyukov, ele conseguiu estabelecer de forma impressionante e notável uma série de recordes incríveis e memoráveis. Fez uma volta ao mundo em um balão, todo mundo sabe disso. Ele nos contou de maneira fascinante como foi essa experiência única. Isso é algo que, claro, foi um verdadeiro feito extraordinário que ele realizou. Mas ele é ousado, isso é claro. Bem, não sem isso. O principal é que ele estava muito interessado nessa área específica, já que tinha contato frequente e significativo com ela através de várias experiências anteriores e colaborações. E, na verdade, não foi ele quem me procurou inicialmente, mas fui eu que lhe propus, de maneira bastante entusiástica e detalhada, fazer um voo controlado, já que, por exemplo, algumas pessoas já haviam feito a volta ao mundo em um balão antes de Fyodor Konyukov, que é conhecido por suas incríveis e audaciosas aventuras ao redor do globo. Já houve precedentes de voos ao redor do mundo em planadores e aviões sem escalas, inclusive ao longo da história, em várias ocasiões, e diferentes tipos de aeronaves. O famoso dirigível alemão LZ-127 fez uma incrível e histórica viagem ao redor do mundo em 1929, mas foi um voo com várias paradas, onde ele atracava, reabastecia e assim por diante, tornando-se uma jornada memorável. É viável fazer um dirigível não muito grande para uma volta ao mundo. Será um voo controlado com ponto de pouso conhecido, permitindo escolher a rota mais conveniente, evitando tempestades perigosas. Pode-se contornar frentes de tempestade e escolher a rota de pesquisa mais fácil de coordenar. A ideia nasceu, fiz um projeto preliminar, propus e foi analisado, porque em voo, por exemplo, essas bolas representam um perigo gravíssimo e extremamente significativo para qualquer aeronave. Você pode navegar de forma segura e eficiente para longe dessas frentes de tempestade, tentar contorná-las com cuidado e cautela, ou até mesmo escolher uma rota de maneira segura e com atenção. Novamente, escolher a rota dos países, por assim dizer, a rota de pesquisa mais conveniente, para que fosse mais fácil coordenar o trajeto.
E, na verdade, a ideia nasceu, eu fiz um projeto, uma espécie de esboço preliminar, detalhadamente e com precisão. Para que fosse aprovado, eu o propus e ele foi analisado cuidadosamente, minuciosamente, com atenção aos detalhes, de forma abrangente e de maneira completa, com todos os aspectos considerados de forma exaustiva, mas claro, Fyodor Konyukov, um renomado aventureiro e explorador russo, queria que fosse algo inovador e moderno. Ele está realmente entusiasmado e agora ele tem um projeto ambicioso e visionário para uma volta ao mundo com energia solar. Este projeto envolve um avião especialmente projetado que faria o percurso sem escalas ao redor da Terra, mas utilizando exclusivamente energia solar, demonstrando o potencial das energias renováveis. Ele disse que isso é exatamente o que o interessa e justamente por isso, já que eu estava trabalhando com dirigíveis que utilizam energia solar, eu também trabalhei nesses projetos inovadores, como os paraestratosféricos. Por exemplo, esse tipo de projeto, claro, é mais caro, mas é ambientalmente amigável. Ele, de certa forma, demonstra as possibilidades adicionais do futuro. E, aliás, existem projetos assim no mundo também. Recentemente, na Europa, surgiu um projeto em que as pessoas navegam em um dirigível ao redor da Terra sem escalas. Eles usam energia solar, tudo está ótimo, vistas maravilhosas se abrem e aí eles... E quanto ao Konyukov? Com o Konyukov, nós chegamos a um acordo de que, digamos, esse projeto pode realmente existir e discutimos sobre como ele gostaria. Ele expressou interesse em participar, tinha dinheiro. Os projetos que o Fyodor Konyukov promove no site, buscando investidores, são diferentes. Não chegamos a essa fase. Isso foi em 2017, 2018 e depois veio a pandemia. Fyodor, apresse-se, pois em breve Dmitry Sergeyevich não terá tempo para você. Estou curioso sobre as emoções ao projetar e fazer algo com suas próprias mãos, sua ideia. Bem, por várias razões e circunstâncias ainda não nos encontramos, por diversas razões. Fyodor, apresse-se. Estou curioso sobre suas emoções ao transferir sua ideia para papel ou digital. Quais emoções ao ver, tocar, decolar? Bem, nós sentimos emoções positivas. Você transfere isso para algum papel ou em formato digital? Quais emoções você sente quando vê esse aparelho, quando pode tocá-lo, quando ele decola? Bem, nós sentimos emoções positivas. Eu gosto muito de você. Você tem uma humildade, como se isso fosse algo que todo mundo faz. Entendo bem, como se diz, eu me interessei por isso uma vez, ainda nem tinha, ou seja, havia um dirigível na empresa que voava, eu, na verdade, vi esse dirigível e depois comecei a trabalhar com eles. Naquela época eu estava muito curioso sobre como essas máquinas funcionavam. Eu queria aprender mais sobre elas, então passava horas observando o dirigível, tentando entender seus mecanismos e o que o fazia voar. E quando eles decolaram no primeiro voo, foi, claro, uma impressão absolutamente inesquecível. E é algo realmente diferente, não é como com os aviões. Porque, de certa forma, há uma sensação de confiança de que o aparelho verdadeiramente não vai cair. Essa sensação está sempre presente. Olha, quando o foguete decola em Baikonur, todo mundo pula, se alegra, se abraça. Eu não acredito que você não sinta felicidade como, sei lá, como o nascimento de um filho, quando o dirigível que você idealizou, que você construiu, decola. Bem, claro, todos que estão definitivamente envolvidos. Não é absolutamente necessário que eu tenha sido o criador, mas apenas que estamos trabalhando juntos, sim, todos lá, tem o engenheiro-chefe, tem, por assim dizer, os clientes que querem voar nele. Isso, claro, nos inspira o fato de que estivemos profundamente envolvidos nisso. Foram páginas maravilhosas, pensávamos que iríamos fazer isso a vida toda, mas nem sempre conseguimos nos dedicar a isso definitivamente. Incrivelmente, isso nos marcou absolutamente. Nem sempre conseguimos, digamos assim. Eu acho que é muito mais fácil pilotar dirigíveis. Isso se deve ao fato de que eles não caem
Existem alguns perigos, mas ainda assim é muito mais conveniente, mais simples. Por isso, o projeto de dirigíveis não é um processo tão complicado. Portanto, é mais fácil entrar no projeto. Isso exige menos esforço, digamos assim, dos especialistas, das empresas. E quando ele está voando, é importante garantir que todas as medidas de segurança estejam em vigor e que as condições sejam ideais para um voo tranquilo e seguro. Características de voo e versáteis, para que ele seja um instrumento valioso de trabalho, tanto para turismo quanto para transporte de cargas e monitoramento, para tudo isso que pode ser útil. Quando finalmente chegarmos a essa fase de operação e pudermos ver claramente os benefícios que eles nos trazem, então, sem dúvida, nos sentiremos muito mais confiantes e seguros sobre o impacto positivo que isso terá em nossas atividades futuras. Parece que a sua humildade não vai permitir, e vocês estão criando um sonda estratosférica em conjunto com a Baumann. O que é isso? Conte-nos sobre isso. Este é um projeto que surgiu, na verdade, agora na Aeronó, e o Fyodor apoiou, já que eu lhe contei sobre o que eu estava fazendo. Fyodor поддержал, Федор Константинов? Да. Поскольку я ему рассказывал о том, чем я занимался. Antes disso, fizemos um lançamento de um balão, isso foi em 23, durante um evento especial que reuniu muitos entusiastas da ciência e tecnologia. Para dizer de forma simples e clara, há um problema específico e significativo com os balões de ar livre, que está diretamente relacionado ao fato de que eles não podem ficar no céu para sempre, devido a limitações técnicas e condições atmosféricas variáveis que afetam sua estabilidade e durabilidade. Eles geralmente descem após um dia. A maioria do que é lançado constantemente como sondas meteorológicas sobe e desce em 1 hora. Essas sondas, no entanto, encontram aplicação na pesquisa da atmosfera, na pesquisa de equipamentos. Há pessoas que se dedicam apenas a isso. Existem, digamos, muitas questões que eles resolvem, embora seja apenas uma simples cápsula de látex ou uma cápsula de filme que é preenchida com gás e levanta alguma carga. Mas mesmo assim, eles resolvem muitas tarefas de maneira significativa agora. São realizados estudos sobre o espaço, eles voam em altitudes enormes, podem ser úteis, mas eles têm um tempo limitado de permanência em altitude. Isso se deve não apenas à fuga de hélio ou hidrogênio que está dentro deles, mas também ao fato de que a cápsula se aquece durante o dia e, com isso, eles liberam o excesso de gás. Depois disso, à noite e, consequentemente, ao esfriar, perdem a flutuabilidade e afundam. Você pode combater isso despejando lastro, mas isso nem sempre é conveniente, ainda mais porque a quantidade desse lastro é limitada e a flutuação de um balão desse tipo durará alguns dias. Talvez a maior parte de 1 semana, 2 semanas, talvez 1 mês, dependendo do volume. Para evitar que o gás escape do balão, existem várias soluções. Por exemplo, pode-se usar uma cápsula resistente que não permita que o gás se expanda ao aquecer de maneira eficaz e segura. Mas isso é bastante complicado de fazer de forma controlada e cuidadosamente. Por exemplo, o famoso sonda chinês, que foi lançado para fins pacíficos e acidentalmente entrou no território dos Estados Unidos. Ele tinha uma cápsula resistente, isso é visível pela sua construção, e foi projetado para esse tipo de voos. E foi então que surgiu um grande interesse, pessoas que lançam esses sondas, que sobem e caem rapidamente, me procuraram, já que eu lhes propus realizar um voo prolongado dos sondas. Então, de forma inesperada e repentina, surgiu o interesse
e no renomado e prestigiado Instituto Bauman nasceu uma startup inovadora e promissora. E se nós fizermos uma volta ao mundo, considerando todas as possibilidades, uma volta ao mundo seria uma experiência incrível e inesquecível. Uma volta ao mundo. Além disso, é importante mencionar que então Arkady Dedkovsky, o pai Bauman, estava lá na época e agora, na verdade, ele ainda trabalha lá. Eu meio que, de alguma forma, criei uma espécie de aparência de um projeto, como isso poderia realmente ser realizado com uma cápsula que fosse resistente. Ele então foi de fato realizado. Eu pessoalmente ajudei, junto com alguns dos meus colegas que também eram da aerostática do renomado Instituto de Aviação de Moscou e outros profissionais, e ele conseguiu manter a altitude com sucesso e sem problemas, voou por muitos e muitos dias e finalmente chegou à taiga. Lá eles foram e o recuperaram com segurança. Acontece que, na verdade, todos os ventos na Terra, eles são principalmente predominantes na estratosfera, eles se movem ao redor dos polos. Esse tipo de vórtice existe em todos os planetas e na Terra também. Mas ele, na verdade, às vezes muda de direção, ou seja, geralmente eles sopram para o leste. Esses ventos, pelo menos no nosso hemisfério, na maioria das altitudes. E, na verdade, o aerostato, se aqui soltarmos algum balão, ele se move na velocidade de um trem de correio, sem ter motores, nada, e se move. Isso é usado principalmente para fins científicos agora. Embora aqui possa haver muitas tarefas de monitoramento, esses balões são usados, inclusive, para drifts prolongados de sondagem meteorológica, já que obtemos dados dos ventos ao lançar esses balões. Atualmente, isso é feito apenas na Rússia. Cerca de 1000 lançamentos de sondas meteorológicas são realizados por dia, apenas para obter um perfil do vento em diferentes altitudes, além de medir a temperatura. Eles também podem medir outras coisas, essas sondas. Existem sondas de deriva prolongada no mundo agora, desenvolvidas para flutuar por muito tempo e, ao mesmo tempo, executam sondagens meteorológicas, manobrando em diferentes altitudes, atualmente e continuamente. A aeronova também não ignora os sondas e balões. Na verdade, considera qualquer tipo de aeróstato, estratosféricos. Tudo é extremamente interessante. Vamos experimentar tudo. Você é uma pessoa que viu desde o zero até o início da operação como os aeróstatos aparecem e muitas pessoas estão interessadas em saber quanto tempo esperar pelo dirigível. Quanto tempo, em média, leva-lhe aproximadamente desde o me deu o pedido? O que exatamente esse dirigível deve fazer? Quais funções deve desempenhar? Até o dirigível decolou. Quanto tempo isso leva? Bem, claro, isso depende muito de questões organizacionais que podem ser bastante complexas, envolvendo diferentes departamentos e níveis de aprovação. Mas, como se diz, é impossível prever todos os obstáculos que podem surgir ao longo do caminho. Ou seja, ainda é necessário algum tempo, possivelmente meses ou até anos, para que o projeto se concretize. Bem, talvez você se lembre dos prazos mais curtos e dos mais longos com base na sua experiência. Sim, claro, eu vou definitivamente lembrar, mas eu já vou dizer que agora estamos absolutamente planejando cuidadosamente fazer isso de uma maneira mais rápida. Sim, claro, agora queremos produzir um dirigível pequeno, mas já totalmente funcional. E um que possa nos ajudar a entender muitas coisas, investigar melhor algumas e depois usar. Estamos atualmente em um processo de planejamento detalhado e meticuloso para fazê-lo de maneira mais rápida do que antes. Na empresa Augur, projetávamos e desenvolvíamos dirigíveis, por exemplo, dirigíveis projetados para transportar até 10 pessoas. O dirigível para aproximadamente 10 pessoas, na verdade, não costumava transportar em sua maioria 10 pessoas, geralmente era usado para monitoramento. E quando, na verdade, no início, era apenas uma imagem desse dirigível. Ou seja, nem tínhamos um projeto esboçado detalhadamente muito bem elaborado.
Mas as pessoas, ao verem que havia um aparelho B+, por exemplo, que já estava construído na época, ficaram interessadas e praticamente imediatamente quiseram comprar esse dirigível. Ou seja, não foi como normalmente acontece. Normalmente isso acontece em etapas. Primeiro desenvolve-se um projeto esboçado, depois protótipos experimentais e então a operação em série. Esses protótipos experimentais são apenas para testes. Aqui está tudo em um só frasco. Eles são tanto protótipos experimentais, quanto estão à venda, quanto já voaram, quanto ganharam dinheiro, e o cliente ficou satisfeito com eles. Mas aquele período pelo qual fizemos nos parecia tão longo. Agora, depois de todo esse tempo, claro, entendemos que foi um período muito curto, na verdade, tudo isso levou menos de 3 anos. Ou seja, desde que havia apenas uma imagem, até que o trabalho começou e o pedido para esse dirigível apareceu. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram e cada etapa foi crucial para o desenvolvimento do projeto. A imagem inicial foi apenas o começo de um processo complexo e fascinante. A empresa, que é altamente especializada e reconhecida no mercado, se encarregou do seu projeto, desenvolvimento, construção, criação das cápsulas, tudo mais, e o primeiro voo, que foi um marco significativo na história da empresa, aconteceu. Bem, isso levou cerca de 2 anos e meio, e depois mais. E, em geral, claro, deve haver um período em que o dirigível é aprimorado, durante o qual ele voa, e com certeza ele precisará ser ajustado, talvez, nesse aspecto. Durante esse tempo, o desempenho do dirigível será cuidadosamente monitorado para garantir a segurança e eficiência. Bem, claro, também podemos desenvolver modificações futuras de maneira significativa, impactante e benéficas. Isso mesmo. Mas agora o tempo exige que aceleremos todos esses ritmos e nós, já sabendo e tendo essa experiência, estamos planejando construir dirigíveis mais rapidamente. Eu desejo-lhes sucesso. Todos nós, todos os espectadores deste canal, desejamos sucesso à Aeronova e aos seus funcionários e que haja recursos e as pessoas estejam presentes para que todos os nossos sonhos finalmente se tornem realidade. Quanto mais cedo, melhor. Não vamos mencionar prazos. Agradecemos por esta entrevista, por você ter vindo ao nosso podcast. Hoje tivemos conosco o principal pesquisador da Aeronova, Dmitry Sergeyevich Khmel. E como você já entendeu, ele também é... Isso, com certeza, é realmente e absolutamente um construtor de verdadeiros dirigíveis. Muito obrigado pelo diálogo. Obrigado pela atenção. Muito obrigado.